Era uma noite fria no sul do Brasil, e João, um caminhoneiro experiente, fazia mais uma de suas entregas noturnas. Ele havia cruzado estradas solitárias durante toda a sua vida, mas nada o preparava para o que eu estava prestes a vivenciar. Seu destino era uma pequena cidade chamada Santa Brígida, um lugar isolado nas montanhas, que ele nunca tinha ouvido falar antes. O pedido de entrega era simples: levar uma carga de materiais de construção até um armazém no fim da cidade. No entanto, o que chamou a atenção de João foi uma pressa incomum do cliente. Ele havia recebido a ligação na tarde anterior de um homem de voz rouca, que insistiu que a entrega fosse feita exatamente à meia-noite. Não antes, não depois. Era estranho, mas João já estava acostumado com critérios esquisitos no trabalho. Aceitou o serviço e partiu ao entardecer, sem pensar muito sobre o que poderia. Enquanto dirigia pela BR-116, o céu começou a se fechar com nuvens escuras, e a névoa se arrastava pela pista como uma cortina densa. João dirigiu os faróis altos, mas isso mal ajudava a enxergar alguns metros à frente. O rádio do caminhão falhava constantemente, com interferências estranhas, então ele decidiu desligá-lo. O silêncio da estrada era perturbador, só o motor roncando e o som das rodas cortando o asfalto molhado. Após algumas horas, a estrada começava a ficar cada vez mais deserta. As poucas casas que ele via à distância foram abandonadas. As placas de sinalização estavam enferrujadas e muitas mal podiam ser lidas. O GPS indicava que ele estava no caminho certo, mas algo parecia errado. Ele não via nenhum outro veículo a mais de. Foi então que, ao virar uma curva, João avistou um homem parado no acostamento, usando um chapéu de couro e um casaco grosso. Ele segurava uma lanterna acesa e fazia sinal para que João parasse. Instintivamente, João diminuiu a velocidade. Mas algo não parece aquele homem o deixou desconfiado. O rosto dele estava parcialmente coberto pela sombra do chapéu, e ele parecia rígido, como se não se mexesse há muito tempo. João passou direto por ele, com o coração acelerado. Quando olhou pelo retrovisor, o homem ainda estava lá, parado, olhando o caminhão, com a lanterna balançando-no. Após meia hora, João finalmente avistou a entrada para Santa Brígida. A cidade estava envolta em escuridão total. Nenhuma luz nas casas, nenhum movimento nas ruas. Tudo parecia congelado no tempo. João parou o caminhão em frente ao armazém indicado e desceu para encontrar o cliente, mas o local estava completamente vazio. Ele tentou ligar para o número do homem que o contratou, mas a ligação não estava completa. Sem opção, João. Enquanto aguardava na cabine do caminhão, ele seguiu passos lentos e arrastados vindos de trás do veículo. Olhou pelos espelhos, mas não viu nada. O som continua, agora mais próximo. Ele saiu do caminhão e, com uma lanterna na mão, caminhou em direção ao som. No chão, havia marcas de pés descalços na lama que levavam para dentro do. João hesitou, mas sua curiosidade o levou a seguir as pegadas. Ao abrir a porta do armazém, ele foi recebido por um cheiro forte de mofo e madeira apodrecida. A lanterna tremia em sua mão enquanto andava entre as prateleiras vazias. Foi então que ele ouviu uma risada infantil vinda do fundo do galpão. Ele parou imediatamente. Não havia crianças naquele lugar, pelo menos, não deveria haver. A risada ecoou mais uma vez, e dessa vez João correu de volta para o caminhão, sem olhar para trás. Sem entregar a carga, João decidiu abandonar o serviço e sair de Santa Brígida o mais rápido possível. Ele pegou a estrada de volta, acelerando na esperança de deixar aquela cidade fantasma para trás. Porém, algo estranho. Após alguns minutos de direção, ele descobre que estava passando pelo mesmo ponto onde havia visto o homem com a lanterna. O mesmo chapéu, o mesmo casaco. Ele já tinha saído da cidade. Como era possível? João aumentou a velocidade, seu coração disparado. Quando olhei no retrovisor, o homem estava novamente parado. João fazia horas, mas sempre acabava no mesmo lugar, cruzando a mesma curva, vendendo o mesmo homem. A estrada parecia não ter fim, como um ciclo interminável. O pânico começou a tomar conta dele.
Ele tentou parar o caminhão em uma área diferente, para entender o que estava acontecendo. Saiu do veículo e se reuniu por ajuda, mas tudo que ele ouviu foi o eco de sua própria voz na neblina densa. Quando entrou de volta no caminhão, encontrou algo que não estava lá antes, uma boneca de pano, velha e rasgada, tocada no banco do passageiro. Ela parecia ter sido deixada lá por alguém. A risada infantil que ouvirá no armazém voltou a ecoar dentro e João sabia que não estava mais. Desesperado, João aconteceu sem boato, tentando escapar do que parecia ser uma armadilha sobrenatural. Quando finalmente o relógio marcou meia-noite, ele viu algo à frente na estrada e uma criança, parada no meio da pista, com um vestido branco, os cabelos cobrindo o rosto. Ele freou bruscamente, mas já era tarde demais. A última coisa que João viu antes do caminhão colidir foi uma criança levantar a cabeça e sorrir. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso vazio, frio, como se pertencesse a algo que não era humano. Quando a polícia encontrou o caminhão na manhã seguinte, ele estava vazio. João havia desaparecido sem deixar vestígios, assim como muitos outros motoristas que se aventuraram na estrada maldita. A cidade de Santa Brígida não consta em nenhum mapa, e aqueles que ousam procurá-la nunca voltam para contar a história. Gostou deste relato? Curta, comente e se inscreva em nosso canal.